Oi, boa tarde, como vocês estão? Hoje a gente vai ver um pouco mais na aula de história sobre a nossa cultura, que é riquíssima. A cultura brasileira é uma cultura muito rica de história, de tradições, de conhecimentos, que vem dos povos indígenas, africanos, certo? Dos europeus. Então a gente aprende cada vez mais um pouco mais com ele, tá certo? Então hoje na aula de história a gente vai conhecer diferentes culturas, diferentes histórias. Vamos ver compartilhando a história que cada país, cada povo foi compartilhando suas histórias e chegaram a nós até hoje, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho das tradições orais, como elas são feitas, as histórias cantadas, os povos africanos e sua oralidade, cultura afro-brasileira e a tradição oral e um pouco dos mitos indígenas. Então, cada um desses contribuíram um pouco para a nossa história hoje, para a formação do povo brasileiro, desde a descoberta das histórias antigas até hoje, do surgimento do Brasil, que a gente tem muitas histórias aí para aprender. Vamos conhecer um pouquinho mais? Pega lá seu módulo 2, que vamos fazer um pequeno levantamento de tudo que a gente já viu, aprofundando mais um pouco, tá bom? Pega aí o módulo 2. Então agora, pega aí o módulo de vocês, lá na parte de história, página 29, módulo 2, lá na página 20. Vamos começar pela página 20. As diferentes culturas, diferentes histórias, tá certo? Então, antigamente, as pessoas, elas, quando começaram a vir para o Brasil, cada um foram trazendo um pouco da sua cultura, um pouco do seu conhecimento, tá certo? Então, lá na página 21 diz assim: é comum os responsáveis por crianças contarem história. Quem não gosta de história? Os nossos avós, os nossos pais, as nossas tias, eles amam contar história pra gente. Algo que a gente fica em dúvida se aconteceu, se não aconteceu, se é real, se não é real, tá certo? Então, essas histórias, elas podem ser uma receita, que a gente não sabe de onde vem aquilo dali, mas que dá certo. Pode ser um modo de convivência, pode ser remédios naturais, ou até mesmo sobre como era a vida antigamente. Então, as histórias são passadas oralmente, de geração a geração, e aí, através daí, a gente vai aprendendo um pouco mais. A gente vai em um livro e faz: quem foi que fez essa música? Quem contou essa história? E não sabe nem se é verdade. Por quê? Porque vem dos nossos antepassados, vem da nossa família, dos nossos tataravós, bisavós. História muito antiga que vem passando de um para o outro. Nesses 500 anos aí que estamos aqui no Brasil, tá certo? Aí tem aí, no passado, em diversas sociedades, o aprendizado por meio da oralidade era muito valorizado. Os conhecimentos, eles eram compartilhados em histórias, em canções. Então, antigamente não tinha livro. As pessoas, elas iam contando as histórias e as pessoas ficavam admiradas com tudo isso daí que acontecia. E cada um parava para ouvir, fazer aquele círculo, aquela rodinha e ouvir aquelas histórias. Hoje eu escuto histórias que meus pais contam, que eu sei que são verdade assim, porque eles vivenciaram, e às vezes eu fico em dúvida: será que aconteceu? Meu pai está mentindo, mas não é. São as histórias que os avós, os pais dele, os bisavós dele contavam, e essas histórias vai passando de geração para geração, de pai para filho. As tradições orais, a sociedade, ela desenvolveu diferentes modos de viver, como língua, costumes, tradições, as tradições religiosas, hábitos alimentares, as vestimentas e construções. Todos esses elementos fazem parte da cultura de todos os povos que têm a cultura. Então, isso aí tudo faz parte da nossa história, tá certo? Os aedos da antiga Grécia, existiam pessoas que eram especialistas em narrar histórias, que eram chamados os aedos, e tinham uma habilidade muito especial. Eles guardavam as memórias das histórias bem antigas, que eles aprendiam com os mais velhos, e iam compartilhando essas histórias através de canções com toda a população. Então, antigamente, só quem contava as histórias eram pessoas muito sábias, que guardavam e que passavam todas as informações para a população. As histórias cantadas, há aproximadamente 1000 anos atrás,
na Europa, existiam artistas que criavam, recitavam e cantavam poemas, que eram os trovadores. Então, eles adoravam contar as histórias, recitando ou cantando essas histórias. Então, eles iam nas suas peregrinações e, em outros momentos, iam passando de cidade em cidade e eles iam contando todas as histórias e as pessoas paravam para ouvir. Chegou um trovador na cidade, na comunidade, todo mundo parava para ouvir. Os povos africanos e a oralidade. Contar história era uma atividade muito apreciada na sociedade africana. A maioria desses povos tinha uma fonte, tinha uma forma, né, e uma forte característica em relação às tradições orais, uma vez que eles não utilizavam a escrita. Os povos africanos eles não tinham a escrita, então a oralidade para eles era muito importante. Ainda hoje tem muitos lugares que fazem isso. Faz aquele círculo e ali junto as crianças, os adultos e os mais velhos vão ali contar as histórias, passar um pouco da história do seu povo, que tem lá, são diversos povoados africanos, aqueles que compartilham saberes com os mais jovens, que são chamados os griots. Então, eles contam a história aí para toda a sociedade, toda a comunidade, todo aquele povo. Então, eles se reúnem e vão lá contar as suas histórias, tá bom? Já a cultura afro-brasileira, a tradição oral, a oralidade foi fundamental para que as culturas africanas se mantivessem vivas em locais distantes do continente africano, pois permitiu que algumas tradições pudessem sobreviver no decorrer dos anos da escravidão. Então, as histórias foram passadas de geração para geração e, dessa maneira, muitas outras narrativas foram chegando ao Brasil por meio de quem? Dos escravos que vinham nos navios. Então, chegando aqui, eles não tinham outro divertimento. Por quê? Porque eles eram escravos. Então, eles se reuniam nas senzalas e iam contar a história. Então, os mais velhos sempre contavam as histórias da cultura daquele povo ali. Já a congada é um exemplo de cultura afro-brasileira. Trata-se de um folguedo que começou a ser praticado pelos escravos. Então, essa festa era uma mistura parte cultura africana e a religiosidade católica trazida para o Brasil pelos portugueses. Então, eles se reuniam e faziam aí as congadas, que são as festas de muitos lugares ainda comemoram isso aí, tá certo? E tem os mitos dos povos indígenas. Os mitos são muito comuns em diferentes culturas indígenas no Brasil. A principal maneira de ensinar os saberes do grupo às novas gerações é por meio da fala. Narrarem os mitos indígenas explicam o surgimento do universo, do dia, da noite, da morte, da vida, a origem dos alimentos, a história do guaraná, da mandioca, do milho. Por terem maior conhecimento das tradições do seu povo, são geralmente os líderes, os caciques, que se encarregam em compartilhar toda essa história. Então, como vocês viram aí, todas as histórias elas começaram a serem contadas oralmente, que antigamente não existia escrita. Então, eles iam passando o quê? De geração para geração. Quando a gente canta aquela musiquinha, boi, 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 boi da cara preta, mas não tem essa música. São as pessoas antigamente que contavam e foram passando e a gente sabe delas até hoje, que são os contos, as cantigas populares, tá bom? Então, leia aí o livro, os textinhos que tem aí e responda uma atividade mostrando um pouquinho mais do seu conhecimento, tá bom? Então, um beijo bem grande. Estou com muita saudade de vocês. Fiquem em casa, se cuidem, lavem bem as mãos com água e sabão, usem a máscara, passe álcool em gel, só saia de casa se for necessário. Sabemos que muitos pais precisam trabalhar, então se cuidem, tá bom? E um beijão e boa sorte a todos vocês. Tchau!